Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a um tema muito importante da arqueologia bíblica, a arqueologia de Israel, a arqueologia da terra da Palestina, que fala acerca do fim do reino de Israel Norte. Como que o reino acabou? A Bíblia tem toda uma descrição de que vai atribuir o fim do reino à infidelidade a Deus, ao culto politeísta, às questões que envolvem a infidelidade ao Senhor, a adoção de outras divindades no lugar do Deus de Israel. Mas nós sabemos que a verdade não é bem assim. Nós sabemos que, por exemplo, o tetragrama era o Deus do Norte. Era Yud-Re, Vav-Re e a sua consorte, a sua Asherá. Temos muitos achados arqueológicos que demonstram esta questão. Uma outra questão é que o norte era muito mais próspero do que o sul. Já demonstramos aqui diversos e diversos vídeos esta questão. E também algo muito importante que não podemos deixar de citar é que Judá só passa de fato a prosperar após o cativeiro assírio, com hordas de pessoas que vão em direção ao Reino do Sul, e aí que passam a ocorrer as expansões geográficas e demográficas acerca das terras do Sul. Pessoas do Norte levam riquezas e pessoas com habilidades específicas vão habitar no Sul, e aí começa um florescimento de arte, cultura, expansão de construções no Reino do Sul. E, curiosamente, nós temos também um relato arqueológico que vai dar questões, características do porquê que o reino vai assim se findar. Um erro que aconteceu, um problema que houve. Há uma leitura, há uma narrativa, há um achado arqueológico que traz uma clara evidência e demonstra motivações. Vamos à leitura então do livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, e também eu quero avisar que começaremos também uma produção no nosso canal falando de arqueologia bíblica e abordando outros arqueólogos do mundo acadêmico. Exatamente. Ficamos aqui um tempo analisando obras de Israel Finkelstein, também o professor José Ademar Kaefer, e nós iremos agora abrir mais o leque da nossa arqueologia bíblica, das nossas investigações. Vamos entrar em uma nova fase do canal, em que novos autores nós traremos à tona aqui no canal. Então vamos à leitura do livro A Bíblia Desenterrada, o fim do reino. Restrito às imediações de Samaria, o reino remanente de Israel Norte não passava de um petisco a ser engolido na primeira oportunidade pelo Estado assírio em ascensão. Contudo, Oséias, o assassino de Faceia e último rei de Israel, ofereceu tributo à Assíria com a mesma rapidez que começou um complô desastradamente perigoso. No breve período de incerteza quanto à sucessão entre a morte de Teglat-Falazar III e a subida ao trono de Salmanasar V, Oséias teria enviado uma mensagem secreta a um dos senhores regionais do delta egípcio, esperando que o Egito já estivesse disposto a aderir à luta anti-Assíria. Fazendo sua aposta final, Oséias suspendeu de imediato o pagamento do tributo ao novo rei assírio
quem se surpreenderia com o que houve? Salmanasar V imediatamente empreendeu uma campanha de liquidação. Ele reduziu a área rural em torno de Samaria a um sítio à própria cidade. Após um cerco prolongado, a cidade foi tomada e pelo menos parte dos sobreviventes foi levada para pontos de concentração, de onde acabaram sendo reassentados em domínios assírios distantes. Há um debate considerável entre os especialistas sobre se Salmanasar V sobreviveu para ver a tomada de Samaria ou se foi seu sucessor, Sargón II, que subiu ao trono em 722 antes da Era Comum. O responsável pelo golpe de misericórdia, de qualquer modo, é as Crônicas de Sargão, que devemos o relato assírio mais completo transcorrido. Os habitantes de Samaria, que concordaram em conspirar com um rei hostil a mim para não suportar a servidão e não pagar tributo a Assur, e que ofereceu resistência, eu lutei contra eles com o poder dos grandes deuses, meus senhores. Eu contei como despojo 27.180 pessoas com seus carros de guerra e os seus deuses em quem confiaram. Formei uma unidade com 200 dos seus carros de guerra para a minha força real. O restante deles assentei no meio da Assíria. Eu repovoei Samaria mais do que antes. Pus dentro dela pessoas de países conquistados pelas minhas mãos. Nomeei meu comissário como governador sobre eles e os considerei assírios. O relato de Sargão fornece o número de deportados de Samaria, embora não esteja claro se esse número se refere à população da capital e suas imediações ou à quantidade total retirada do reino nos anos precedentes. A Bíblia menciona alguns dos destinos em Alá e as margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6. Porém, o destino final da maior parte deles, das 10 tribos do norte de Israel, jamais seria conhecido. No início, os deportados podem até ter tentado preservar sua identidade. Por exemplo, dando continuidade às formas israelitas de culto ou dando nomes israelitas às suas crianças. Porém, logo eles foram assirizados e assimilados pelo Império Assírio. Estava tudo acabado. 2 séculos turbulentos chegaram a um fim catastrófico. O altivo Reino do Norte e parte significativa de sua população estavam perdidos para a história. Então, meus amados, uma leitura histórica e arqueológica feita de maneira correta, analisando as provas, as evidências, não houve o pesar de uma mão espiritual necessariamente. Mas o que aconteceu foi o erro de um monarca, de não pagar tributo. Se pagasse o tributo, estaria tudo certo, nada iria acontecer. Se jurasse fidelidade ao rei assírio, o reino permaneceria. Mas a tentativa de conspiração, a suspensão do pagamento de tributos, levantou contra este último, entre aspas, monarca do Reino do Norte, uma campanha de liquidação por parte do Império Assírio. Então, não era uma questão espiritual, era uma questão geopolítica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. O verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.